Deputado Átila Lins. Passo agora a palavra para o nosso amigo, deputado Roberto de Lucena, do PV de São Paulo, que falará pela liderança. Se eu não estiver viajando, acho que eu vou estar viajando, não? Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o Conselho Executivo da Unesco, do qual o Brasil faz parte, reúne-se para suas deliberações a cada 6 meses. Em abril último, este Conselho deliberou sobre proposta de resolução apresentada por um conjunto de países árabes, cujo texto aprovado por maioria, na oportunidade por 16 votos, apresenta pontos desequilibrados e parciais, como o que não reconhece os vínculos de Israel com a cidade de Jerusalém Oriental, a esplanada dos templos e o Monte do Templo. O Brasil, através de sua representação, ainda sob o governo anterior, votou a favor da resolução e, portanto, votou contra Israel, mantendo a postura adotada ao longo dos últimos anos de distanciamento e esfriamento nas relações diplomáticas entre os dois países. Agora, no mês de outubro, este Conselho Executivo voltou a se reunir e voltou a deliberar sobre esta mesma proposta de resolução. Agora, o Brasil, sob um novo governo, com uma nova postura, participou ativamente das discussões, das construções de um novo texto, um texto mais evoluído. E, nesta oportunidade, o voto do Brasil também foi um voto, como no mês de abril, um voto favorável à resolução. No entanto, senhoras e senhores deputados, é importante dizer que, mesmo tendo sido o voto favorável no mês de abril e o voto favorável no mês de outubro, há uma diferença essencial de postura em relação às duas resoluções, em relação ao posicionamento do Brasil. Porque no esforço que o Brasil fez, juntamente com outros países, para a evolução deste texto, um dos pontos que reputamos como desequilibrados e que não reconhecia a vinculação de Israel com os lugares sagrados da Jerusalém Oriental, foi retirado e foi colocado de maneira inclusiva, deixando claro o novo texto que se reconhece o vínculo de judeus, de cristãos e de muçulmanos com os lugares sagrados, aliás, os lugares mais sagrados para essas 3 religiões monoteístas, que são as maiores religiões do mundo. Portanto, o Brasil, sob a presidência do Dr. Michel Temer, a liderança do chanceler José Serra, através do seu corpo diplomático, assumiu uma nova postura, assumiu uma nova posição. Eu venho aqui a essa tribuna registrar que fizemos, senhor presidente, uma intervenção junto ao Ministério de Relações Exteriores, junto ao gabinete do chanceler José Serra, questionando o voto do Brasil favorável a esta resolução, tanto em abril quanto agora em outubro. Eu quero aqui dizer da minha satisfação em identificar esse esforço do Brasil, falando em nome do seu povo, e eu preciso aqui lembrar que Israel é a segunda casa de cada cristão. No Brasil,
90% da população brasileira é composta de cristãos. Quando eu me refiro aos cristãos evangélicos, estou falando de quase 50 milhões de cidadãos brasileiros que pagam seus impostos, que cumprem as suas responsabilidades com o país, que elegem ou são eleitos e que merecem ter as suas aspirações e as suas expectativas em relação à política externa e em relação à política de relacionamento diplomático entre Brasil e Israel respeitada. Em cada uma destas igrejas, senhor presidente, onde congregam esses quase 50 milhões de brasileiros cristãos evangélicos, em muitos desses templos, o senhor vai encontrar a bandeira do Estado, a bandeira da denominação, a bandeira do Brasil e a bandeira de Israel, identificando Israel como a segunda pátria, a segunda casa de cada cristão. Por isso, interpelamos o gabinete do chanceler José Serra, identificamos esse esforço do Brasil de promover essa evolução até que nós tenhamos no próximo encontro, na próxima reunião deste Conselho Executivo, que deverá acontecer no mês de abril, uma nova deliberação. E há uma disposição do Brasil de votar favoravelmente a resolução, e eu peço, senhor presidente, um minuto para concluir, a disposição desde que ela continue evoluindo. E por que é que, senhor presidente, eu ocupo essa tribuna para trazer esse registro? Porque, sem dúvida nenhuma, nós estamos falando do umbigo do mundo. É impossível que nós pensemos que decisões como esta não possam promover desdobramentos inimagináveis. E nós que defendemos a paz, oramos pela paz de Jerusalém, queremos o bem e a paz de Israel e a paz do planeta. Vemos aqui, nessa tribuna, levantar a bandeira da paz, apoiar o posicionamento do governo brasileiro no que se refere ao esforço para o entendimento diplomático e nós encontrarmos um texto mais justo, um texto mais equilibrado e um texto mais imparcial possível, que não prejudique o Estado de Israel, mas que também não leve nenhum tipo de prejuízo para qualquer outra nação que busca promover, que busca encontrar este caminho, o caminho da paz. E nós estaremos aqui acompanhando passo a passo, estaremos mobilizando a bancada evangélica, estaremos mobilizando nesta casa a bancada católica, estaremos mobilizando o grupo de amizade Brasil-Israel, estaremos em entendimento e articulação com as principais lideranças evangélicas deste país, acompanhando de perto esta proposta e os movimentos do Brasil em relação a esta resolução da Unesco e outros movimentos e outros votos que são de direito do Brasil por ter assento nesta e outras importantes comissões da Unesco e da ONU de forma geral. Muito obrigado, senhor presidente. Era o que eu tinha a dizer. Peço a Vossa Excelência que seja esse pronunciamento encaminhado para divulgação nos meios de comunicação desta casa e a Voz do Brasil. Que Deus abençoe o Brasil, senhor presidente. Era o que eu tinha a falar. Muito obrigado, deputado Roberto de Lucena, do PV de São Paulo, que também representa aquele estado.